E aí, gente boa? Boa noite, galerinha. Olá, Boa meus noite. irmãos. Uma boa noite a todos. Paz. Paz, irmãos, a Estamos todos. a paz a todos. Estamos iniciando aqui mais um podcast, mais um estudo da palavra. Este que é o podcast número 52. E hoje iremos tratar aqui da besta que sai do mar, né? Vamos estudar aí esse ponto. Então, para iniciarmos, nós vamos espelhar a tela aqui, que é Apocalipse 13. Você que está em casa, você pode acompanhar na sua Bíblia com a gente também, tá? Apocalipse 13, nós iremos estudar do versículo 1 ao 4 neste momento. E diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta é uma mistura de animais. Está tudo misturado, né? Eu me lembro que os pais da igreja chamam a besta de a recapitulação de todo o mal. Nele se recapitula tudo. Todo o mal existente nos outros impérios, desde Babel, né, até hoje, todos eles vão se recapitular em um só. E essa besta, né, que subiu do mar, diz o texto aí, que ele tinha 7 cabeças. Havia nela 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres, eles não estão espalhados nas cabeças, tá? Eu já vi desenho, né? Hologramas assim, com a besta, com cada um com chifres em suas cabeças, né? Só que não é isso. A gente vai ver daqui a pouco que não foi dado o poder a esses chifres ainda. Então, esse chifre está centralizado em uma cabeça só, em uma única cabeça. Aí, esses chifres que estão ali, interessante que chifre já simboliza poder, né? Já está ali como se fosse um poderio. Só que ele coloca uma coisa a mais ainda. Diz, e os 10 chifres, cada um desses 10 chifres possui diadema, ou seja, são reis. Eles estão sobre, né? Estão incutidos nessa besta. É um império, preste atenção. Essa besta é um império que a besta tem 7 cabeças. Das 7 cabeças, uma possui 10 chifres. Esses chifres simbolizam autoridade e tanto é que simboliza autoridade que não mostra que tipo de autoridade é simplesmente. Ele está dando ênfase em qual autoridade é. Ele está dizendo 10 diademas. Está falando de reinado. Está falando de império. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Ou seja, dá a entender o quê? Que todos eles estão debaixo de uma única autoridade. É um único nome. E esse nome, o próprio nome, já é uma blasfêmia. O nome dessa besta já é uma blasfêmia. E a besta que vi, ele era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Isso remete lá àquela estátua, né? Vou ter que entrar, o Wagner, não tem jeito não. Remete lá naquela estátua de Nabucodonosor, né? Que vai falar sobre o Império Grego, vai falar sobre o Império Babilônico, né? E vai falar sobre o Império Medo-Persa. Olha que interessante, né? Ele está recapitulando tudo ali. O grego, o babilônico e o Medo-Persa. E tem essas características ali, tá? E o dragão, vamos lá, e a sua boca era como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o diabo, né? O diabo deu o poder a esse império e deu o seu trono, né? O poder ao seu trono e grande poderio. Tá percebendo que vai ser uma recapitulação de um único império mundial que tem nela as características do Império Medo-Persa, que tem nela as características do Império Grego, vai envolver filosofia, vai envolver armamento, vai envolver extensão, porque o Império Babilônico, todos esses impérios, na verdade, qual era um dos objetivos dele? Expandir, expansão. Por isso que eles tomam o mundo inteiro.
e vi uma das suas cabeças, aí está voltando para o passado, ferida de morte. A gente pode depois verificar aqui um pouco mais sobre essa cabeça, porque a Bíblia ela usa essa expressão, né, para a Grécia, para a Síria, né? Mas isso não vai mudar, tem a ver com o quê? Tem a ver com a recapitulação dessa entidade que vai voltar nesse último império. Essa chaga mortal é curada, e quando as nações olham para esse império, o que eles dizem? Não, quem é que pode lutar contra eles? Quem é que pode lutar contra essa ideologia? Quem é que pode lutar contra esse exército? Que é a mesma coisa que eles chegam a falar da Babilônia, praticamente, né? Quem é que pode lutar contra ela? Quem é que pode vencer a besta? Quem é que pode, né? E aí, como eles não veem saída para isso, o que eles fazem? Eles passam a adorar o diabo, Satanás, que deu à besta, que deu a esse império o seu poder. E também, né, tem versões que dizem também, né, adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a este império, quem é semelhante, né, a essa entidade aí, que eles não dizem entidade, né, mas eles estão adorando como se adora hoje. Não se adora o comunismo, não se adora o socialismo, eles estão adorando mais um império, é uma adoração ao império, né? E quem poderá batalhar, vencer com armas físicas, porque a igreja não vai vencer com armas físicas, só lá no Armagedon. Mas agora, quem pode vencer ela? Só pode vencer glorificado, porque sem glorificação não se vence a besta, e é justamente isso que eles estão falando. Quem é que pode batalhar contra ela? Né? Agora, não tem como não conectarmos também com o capítulo 17 de Apocalipse, né? Porque Apocalipse 17 explica quem são essas 10 chifres e essas 7 cabeças. Eu vou ler bem rápido aqui com os irmãos. Aqui, Apocalipse 17, a partir do verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher, a grande Babilônia, né, está sentada. Agora, detalhe, são também 7 reis. Por que é importante nós sabermos isso? Porque muitos interpretam que esses 7 montes, a gente está falando, se limitando a Roma, né, que lá no Vaticano tem 7 montes, ou 7 imperadores, ou qualquer outro 7. Mas a própria palavra de Deus nos dá a resposta. Quem são esses 7 montes? São 7 reis. Aí ele dá uma deixa aqui, no verso 10, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. Quais foram os 5 que caíram, que nós já conhecemos? Né? Que os profetas falam muito do Egito, dando uma tipologia do anticristo, da Assíria, né? Então, Egito, Assíria, depois o que está em Daniel, Nabucodonosor, Babilônia, Medos e Persas, e a Grécia de Alexandre o Grande. 5. O 6º era Roma, quando estava sendo escrito Apocalipse. E o outro ainda não chegou. Que é esse outro? É exatamente o império do anticristo, que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, né, ele vai perseguir os santos e ele vai derrubar 3 desses 10. Só que o império vai continuar com 10. Por quê? Porque mesmo que ele destrua 3, não vai ficar só 7 mais ele, não é isso. Vai continuar sendo os 10, só que 3 subjugados por ele e os outros 7 andando, né, com ele. Então, essas 7 cabeças são exatamente esses impérios. O que isso nos faz entender? Que o anticristo, ele vai, aquilo que o pastor Igor falou no início, ele vai ter as características de todos esses reis, de todos esses imperadores. Faraó foi homem mau? Beleza. O Senaqueribe, rei da Síria, mau. Nabucodonosor, Dario, e por aí vai, Alexandre o Grande. Então, esse anticristo, ele vai ter as características de todos esses imperadores. Por isso que Jesus falou, é um tempo de grande angústia que nunca houve e nem jamais haverá. Que haverá, porque ele vai receber, a igreja vai receberá um grande avivamento no início da semana. E a antiobra também, né? O Satanás vai dar poder para o anticristo e vai ter um grande, maior avivamento de perseguição também. Tá? Então é muito importante nós entendermos que está aqui na nossa frente. Se nós olharmos a cosmovisão bíblica, nós vamos ver que são esses os impérios. Né? E outro detalhe muito interessante aqui, que no verso 3 de Apocalipse 13, uma de suas cabeças desses impérios foi golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui não está dizendo que ele morreu, está dizendo que ele foi golpeado com uma ferida mortal, mas que Deus permitiu com que essa chaga fosse curada. E é muito interessante
quando nós lemos Naum fala demais acerca de Nínive, da Síria, né? Uma das características desse reinado. E olha só que interessante, no final de Naum, capítulo 3, versos 18 e 19, conectando com essa ferida que foi feita nessa cabeça. Olha só que interessante. Verso 18, de Naum 3. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Olha, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Olha o detalhe, verso 19. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Ou seja, aqui Deus está permitindo que ele se recupere para poder voltar no tempo do fim. Mas nós sabemos que essa ferida não tem cura. Por quê? Porque em 2 Tessalonicenses 2, conectando com Isaías capítulo 10, capítulo 11, que fala exatamente do rei da Síria, conectando com o anticristo, é que o Senhor vai destruir o iníquo com o assopro da sua boca e aniquilá-lo pelo esplendor da sua vida. Então, eu consigo enxergar que desses impérios que foi golpeado é esse império da Síria. E tem mais. E nos dá uma dica maravilhosa. A Síria hoje, eu pesquisei hoje aqui na Wikipédia, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, né? Eu só confiei nessa fonte, não pesquisei em outra. A atual Assíria hoje é Síria, sem o A, e também Iraque. E aqui está dizendo que essa ferida mortal foi curada e ele vai voltar no tempo do fim. Isso nos dá uma dica de que o homem do pecado ele não vai surgir da Europa, não vai surgir do Vaticano. Ele vai ser, de fato, ou do Iraque, ou dos países ao redor de Jerusalém, em especial o norte, né? Então, ele será, de fato, o islâmico. Então, a Bíblia está nos dando muitas dicas de onde virá também esse homem do pecado. Então, se nós somarmos esses entendimentos, depois os irmãos leem Isaías 10, Isaías 11, conectando com 2 Tessalonicenses 2, e o Naum todo, fala que a Síria, de fato, ela vai reviver nesse tempo do fim. Então, nós podemos tirar essas dicas também, de que esse homem do pecado, ele, de fato, ele é do Oriente Médio e, muito provavelmente, vai ser do atual Iraque. É apenas uma... O 11 fala que dele veio o maligno, né? O Belial. De Nínive, né? De Nínive, né? O 11 fala isso. O conselheiro viu, né? O homem viu que maquinou o mal, né? Isso. Então, nós podemos entender que a Organização das Nações Unidas está sendo, né, estabelecida. Hoje, são 5 países que estão dominando, 3 do Oriente e 3 do Ocidente e 2 do Oriente. Mas nós, pelo entendimento bíblico, nós vamos saber que vai surgir mais outros 5, e desses 5 vai surgir um chifre pequeno. E muito provavelmente vai ser desses países ao redor de Jerusalém, em especial no norte. Pode ser o Iraque, ou da Síria, ou do Irã, não sei. Mas nos diz claramente que esse chifre ele é pequeno, ou seja, ninguém dá nada por ele. Mas ele vai subir, vai destruir 3. O irmão Ricardo Maciel até comentou no grupo, né? Que 3 países poderosos do Ocidente, eles não vão resistir ao Oriente, que é Estados Unidos, Reino Unido, né, e França. Então, tem dicas maravilhosas que nós precisamos conectar com a geografia atual, com a geopolítica. Então, Deus, aos poucos, ele vai nos mostrando esses detalhes e nós vamos somando os textos e ele vai nos dando sabedoria, porque a palavra de Deus diz aqui que quem tem sabedoria vai obter esse entendimento. E eu creio que Deus, aos poucos, vai nos revelando essas verdades. O diabo, o dragão, está dando poder para a besta. Anti-obra, né? Anti-obra. Se a gente pensar sempre como anti-obra, fica bem mais fácil de encaixar as coisas. Pelo menos para mim, assim, fica... Eu vejo a obra de Deus e eu consigo encaixar a anti-obra ali e sempre encaixar certinho, né? E aí a gente vê que essa questão da besta, por exemplo, aqui ela está saindo do mar. A gente sabe que o mar, ele representa povos, línguas e nações, né? Então essa besta está surgindo, é como se fosse umas testemunhas também do dragão, né? Está se levantando, assim como os de Deus está saindo também. Aqui ele leva aqui a gente para 10 chifres, né? Então, esses 10 chifres ligam a gente diretamente com a casa de Israel, que são 10 tribos. E a gente vai ver que a besta da terra, elas são 2 chifres, que ligam diretamente com a casa de Judá, fazendo a anti-obra ali das 2 testemunhas, e a gente entende que são as 2 casas de Israel. Né? Se a gente vê essa questão da besta, ela chama atenção no seguinte, por exemplo, a besta, como o pastor Igor diz ali, é uma mistura de animais. Se foi o Igor que falou, acho que foi, né? É uma mistura de animais ali, do leopardo, do urso. Então, você vai ver que é uma criação que não foi Deus quem fez. Né? Isso aqui, ele me lembra
ele me faz lembrar antes do tempo de Noé, esqueci deles lá, dos anjos lá que se relacionaram com as mulheres e geraram lá os Néfilins, né? Então isso lembra também uma mistura de homem com demônio, né? Com os anjos caídos ali, né? E aí o que acontece? Essa questão da besta te liga diretamente com animais. E a gente vai ver que Deus, ele liga o homem com animais também. Só que o que Deus... Preciso voltar um pouquinho lá em Gênesis. Deus disse assim para Noé: Noé, tudo que se move você come. Então Noé não tinha nenhuma restrição alimentar até então, né? Porque Deus não tinha um parâmetro para mostrar ali para nós. Aí depois de um certo tempo, quando o povo se expandiu, Deus fez promessas para Abraão, Isaac e Jacó, eles ficaram cativos no Egito, aí vieram as leis e as restrições alimentares, né? Então o que Deus fez? Deus disse que alguns animais eles não poderiam comer, eles poderiam comer de alguns animais. Ali começou a vir essa restrição de alimentos. E a gente tem essa revelação ali com Pedro. Pedro, ele está ali no horário do almoço, ele está ali à beira-mar ali, e de repente vem um lençol do céu e vem um lençol cheio de animais, e Deus disse para ele 3 vezes, né, mata e coma. E o Pedro diz assim: não, Senhor, jamais eu comi coisa como imunda. Então a gente vê que logo depois Pedro vai lá e Cornélio já tinha mandado homens até Pedro, e Pedro mesmo no texto lá identificou que os gentios eram os animais, que Deus tinha purificado os gentios. Então a gente vê que essa questão dos animais, o homem é ligado diretamente com os animais. Uhum. E aqui uma besta é uma mutação desses animais, é uma aberração que aconteceu com o homem, né? Com a mistura de autoridade. Eles estão fazendo a vontade do diabo, eles acabaram se misturando ali com os anjos caídos, né? Então aqui a gente vê, e na tipologia, a gente vai ver que tem aqui uma besta que emerge do mar, e a gente sabe que mar são povos, línguas e nações, e uma besta que emerge da terra. Uhum. E essa ligação, na meditação que eu fiz, liga a gente diretamente com a criação que Deus fez. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o que Deus disse? Haja porção seca. Então Deus fez uma separação ali da porção seca e das águas. O que isso representa para a gente também? Ele fez isso literalmente, mas figurando alguma coisa também. Quando Deus ele chamou o povo de Israel, ele separou o povo de Israel, é como se ele tivesse criado uma porção seca em meio às águas. Né? E aqui a gente vê o oposto disso sendo feito também. O dragão também tirando uma parte do mar, dos povos, e uma parte também saindo da terra. Assim como Deus fez, né? Tirou uma porção seca, que é o povo de Israel. A gente sabe que nós representamos também, nós éramos animais impuros que fomos purificados em Cristo, nós recebemos essa purificação. Existe a tipologia de 2 tribos e 10 tribos que ligam a gente diretamente aqui com a besta. 10 chifres representando 10 tribos. E 2 chifres na parte da terra representando a casa de Judá. Então a gente vê que tem toda essa ligação, e a gente vê realmente ali, em Apocalipse 11, Deus dando autoridade para as testemunhas, que a gente entende que são as 2 casas de Israel, e aqui o dragão também está fazendo a mesma coisa. Que são alianças que vão sendo formadas. Então, para isso, precisa que o poder deste mundo, os reinos, entreguem as autoridades, entreguem toda a autoridade para que a besta possa ir aí, né, devagarzinho surgindo, até que puxe o tapete, até que ela mostre, como se diz aí, dê as caras, né, até que ela dê as caras. Então, por isso que eu acredito que esse texto ele está mostrando uma história no completo, assim como a estátua que está lá de Nabucodonosor, que eu acredito que o pastor Pedro vai trazer depois, o pastor Igor vai trazer, essa estátua, quando a gente vê todos os reinos e cai todos eles, o Apocalipse 13 está nos mostrando todos os reinos, está nos mostrando que ela vem desde lá. Não adianta a gente olhar agora, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês é assim, a gente não pode olhar para esse Apocalipse 13 e pensar assim, não, isso daí são tudo reinos que estão postos agora. Não, ele está nos mostrando que isso já vem de muito tempo antes. Só que o surgimento, quando Satanás vem, ele vem exatamente no momento em que ele vai surgir com autoridade, porque essa autoridade foi dada a ele, por intermédio dos reis que aceitaram. Então, é praticamente o que acontece para que depois, no momento certo, a besta da terra surja. E aí não vai ter o que fazer. A gente vai ver os textos apontando aí que os próprios 10 reis vão deixar essa mulher, vão expor essa mulher. Eles vão expor que esse pacto não deu certo. Eu acredito que esse vai ser o tema do próximo estudo, que vai ser muito melhor esmiuçado pelo pastor Pedro também, mas é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. São os reinos dando autoridade. Enquanto as 2 testemunhas estão no campo pregando, esse é o momento também que essas alianças estão se formando para que, sorrateiramente, Satanás chegue
até que o anticristo ganhe o poder devido. Porque a gente sabe que ir contra as duas testemunhas, ele só vai na metade da semana. Só que naquele momento que as duas testemunhas estão pregando, coisas estão acontecendo no mundo. E são esses pactos que estão acontecendo. Então, quando a palavra nos traz para entender sobre esses reinos, ela está nos mostrando de que, desde antigamente, isso já vem acontecendo e vai chegar um momento em que praticamente vai dar um boom, aonde todos os poderes do mundo, assim, os poderes dos reinos do mundo, vão passar a autoridade para a besta. E aí já não vai mais ter o que fazer. O anticristo virá como homem e formará o seu corpo da besta. É a obra e a anti-obra. É anticristo. O que é o Cristo? O Cristo tem Jesus como cabeça, ele é o Senhor, e tem a igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo dele, né? Ele é o Senhor desse corpo, né? E o Satanás, né? Veja que o Pai enviou o Filho, e o Filho é o Senhor do corpo dele, né? Do corpo de Cristo. Satanás, que é o pai da mentira, vai enviar, porque ele é enviado, né? Vai enviar esse anticristo que vai ser o cabeça desse corpo, né? Desta besta. E a besta é um corpo. Está lá a estátua. A estátua é um corpo, né? Então, é essa obra e a anti-obra. Você olha para Jesus, que foi enviado do Pai, e que envia do seu Espírito para formar a igreja. Você olha Satanás, que é o pai da mentira, envia um anticristo, e o anticristo forma esse corpo com o espírito da mentira. Verdade. Né? Então, é justamente isso. É uma pessoa que tem os seus servos, assim como o pai tem o seu filho, que é uma pessoa, e que também tem os seus servos. Porque essas alianças que estão se formando, elas vão desencadear lá na frente, o pastor Pedro vai trazer no próximo episódio, não vou entrar muito a fundo, ela vai trazer alianças no âmbito religioso também, em que a parte política vai dar todo o aval para que isso aconteça. E aí que está a questão que a gente entende da besta que sai do mar, se aliando a esses poderes políticos, entende? E eu não estou aqui para dizer para os irmãos, não, porque é o país tal, país tal, país tal. Eu acho que é precipitação falar sobre isso. A gente está aqui desenvolvendo um raciocínio em cima do que o texto está mostrando e vamos esperar que a história vai nos mostrar lá pela frente a respeito disso, né? Mas uma base sólida, como o irmão Wagner, a gente tem. A gente sabe da onde que virá o anticristo. Isso a gente não pode negar, porque a palavra está repleta com muitas profecias trazendo sobre isso. Então a gente já pode supor que algumas coisas acontecerão com relação a poder, né? O poder será dado para que essa besta surja. E essa besta surge com a soma desses impérios. Aí é que está a questão. A soma desses impérios vai revelar. E eu achei interessante em Daniel 7, que mostra ali sobre 3 animais. Está falando de 4 animais, mas mostra sobre 3 animais, né? E desses 3 animais, o 4º animal é um animal terrível e espantoso. Olha só, é um animal diferente dos outros, ele é diferente dos outros. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitavam o quê? O grande mar, o mar grande. Então você já consegue ver que o zoom está aqui, ó, está nos trazendo para a besta do mar. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam da onde? Do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancado as asas e foi levantado da terra, e posto em pé um como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu não tenho capacidade ainda para comentar sobre isso, eu tenho só minhas suposições, né? Talvez depois os irmãos podem comentar, tá? Continuei olhando, e eis que o segundo animal semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas nas suas costas, e também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E aí continua aqui, ó. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Você está entendendo que ele está dando um zoom, está pegando esse animal terrível e espantoso e está dizendo, essa daqui é a besta completa. Agora, todas as características dos outros animais praticamente estão nessa besta. Ele absorveu tudo isso, né? Estando eu a considerar esses chifres, eis que dentre eles subiu outro chifre pequeno,
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu dei um zoom só no animal terrível e espantoso. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras do chifre que proferia. E estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe prolongado vida até certo espaço de tempo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha a cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que o quê? Falava grandes coisas. Não é exatamente o que a gente viu lá em Apocalipse? Mesma coisa. Uma boca que fala com arrogância, cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então aqui já, além de mostrar, dar todo o zoom, mostrar essa besta, já está mostrando também o momento em que ele está começando a fazer a guerra contra os santos. Esse quarto animal será o quarto reino da terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e leis, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos de metade de um tempo. Exatamente a última semana, a metade da semana que está chegando. Esse é o tempo determinado para que ele faça essa perseguição. Mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para destruir até o fim. O que o irmão está explicando aí do 8º. É isso aí. É uma anti-obra. Ele quer reinar eternamente, mas ele sabe que vai perder. Ele vai tentar enganar seu povo e os que vão adorá-lo. Mas o que já está determinado sobre ele vai acontecer. Jesus Cristo vai fazer justiça aos santos. Na Batalha do Armagedon, a gente vai acabar com toda essa palhaçada. E o reino, sim, o reino do Senhor Jesus, ele vai durar 1000 anos e depois, sim, vai perdurar para todo sempre. Por isso que é um reino eterno, que ele nunca mais será substituído por outro. Aqui estamos vendo vários impérios, um sendo substituindo o outro, praticamente. Mas o reino de Jesus, ele nunca será substituído por outro. Por isso que essa pedra ela vai cair nos 10 dedos da estátua, no período dos 10 reis do Império do Anticristo, e toda a estátua vai esmiuçar. E essa pedra ela vai encher toda a terra, e aí, após o milênio, Nova Jerusalém desce, se funde com a terra, um novo céu, uma nova terra, dia eterno, e esse reino nunca mais será substituído por outro. Por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-nos todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor Igor. Olha que interessante, né? Nós lemos aqui os textos que fala que ele iria blasfemar, ia mudar os tempos e as leis, ia proferir palavras contra o Altíssimo, né? Blasfemar contra tudo. Essas blasfêmias certamente estão ligadas aí ao não reconhecimento, né, do filho. Porque, veja bem, não tem a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica adora o filho. Né? A Igreja Católica, por mais que tenha os seus erros lá, mas elas adoram o filho. Elas não blasfemam contra o filho. Agora, a religião islâmica, sim. A religião islâmica não vê Jesus como Deus, não vê Jesus como um ser eterno. De hipótese alguma, o adora. E João disse que aquele que nega o Pai e o Filho, esse é o anticristo. Então, essa boca cheia de blasfêmia, blasfema tanto quanto a pessoa de Jesus, como também tudo que se refere a ele, que está no céu. Por isso que é, né, um império de pouco tempo, em comparação a todos os outros impérios. Né? 3 anos e meio apenas, que eles vão estar ali tendo essa autoridade. É só isso que Deus dá para eles. Só isso. Tá? E ele abre a sua boca em blasfêmia contra Deus. Já expliquei aqui os diversos tipos de blasfêmia, principalmente contra o nome. Tá? Vai surgir
palavras contra o nome de Jesus, do seu tabernáculo, tá? Da sua igreja, e também dos que habitam no céu, dos anjos, né? De tudo. Ele vai blasfemar da pessoa de Jesus. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai, né? Da igreja e de tudo que está no céu, na terra, no céu. Você veja o ódio que ele tem, a raiva. Por isso que diz, ele vem com grande ira contra tudo que se chama Deus. Por isso que Paulo fala que ele vem contra tudo que se chama Deus, tudo que é divino, tudo que se chama Deus é tudo aquilo que tem o nome de Deus. Nós temos o nome de Deus, está lá, 144 mil, na sua testa, tem o selo, está escrito o nome do Pai ali. Tudo que se chama Deus, tudo que tem o nome de Deus, que tem o selo de Deus, ele se levanta contra. Ele vai se levantar com grande ira, né? E é permitido fazer guerra aos santos. E esta guerra nós vimos na semana passada. Ele vai tentar guerrear, ele vai colocar sua água, né? Nós vemos os textos, dá a entender que é levantar um exército contra a igreja, só que ela será guardada no deserto. E aí o que ele vai fazer? Vai fazer contra os remanescentes, contra a semente lá em Israel. Esta guerra ele vai fazer contra os santos e vai vencer. Vai vencer por quê? Porque vai haver muitos mártires, né? Eu já vi gente dizendo assim, ó, fazendo agora um pouquinho de apologia, né? Não se pode vencer a igreja. Mas esses são os filhos de Deus. Quer dizer, igreja não se vence, filhos de Deus se vence. Todo mundo aqui é filho de Deus. Não se vence a igreja, irmãos. Jesus morreu, a igreja foi vencida. Os apóstolos morreram, a igreja foi vencida. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque para Deus, ninguém morre, todos vivem. Todos vivem para Deus, né? Então, esse vencer aqui é vencer a carne. É o que nós vimos lá em Apocalipse 11, né? Os gentios, eles pisam o átrio, mas não pisam o Santo dos Santos. Eles podem matar o nosso corpo, mas não vence a nossa alma. A nossa alma está guardada, né? E ele faz essa guerra contra toda tribo e língua e nação, porque não é só contra os filhos de Deus, é contra tudo que se nomeia, vou recapitular, é contra tudo que não reconhece o anticristo como o Senhor, o anticristo como Deus, porque ele vai se sentir ser como o próprio Deus, né? Ele vai ser aquele que vai ser considerado o Messias, tanto de judeus quanto de islâmicos. Ele vai ser considerado o Messias. E ele quer ser reconhecido como Messias e quer ser adorado como Messias. Não vai abrir espaço para outra religião. Não vai abrir espaço para nada disso. É um império único no mundo, uma verdadeira Sharia. A gente vê que a própria mensagem do Evangelho Jesus chama: se alguém quisesse me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e morra. Né? A mensagem do Evangelho é essa. É morrer desde o começo. Né? E a gente vai ver que ali no texto ele também fala assim, daqueles que não estavam com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Por que eles não estavam lá? Porque não morreram para si mesmos. Como diz lá em Gálatas 5, né? Os frutos das obras, quem for praticante dos frutos da carne, não vai herdar o reino de Deus, né? E ali a gente vê que para a gente herdar o reino de Deus é necessário morrer. E, assim como Paulo disse também, né? Que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele fala também assim, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando você mesmo já se mata, o fato de você entregar sua vida é apenas um pequeno detalhe. Né? Ser morto, ser machucado, humilhado, maltratado, isso não é como dizem muitos, né, que creem no pré-tribulacionismo, a noiva não pode ser machucada, não vamos nos apresentar para Deus todo ensanguentado, mas isso é totalmente contrário às Escrituras. Olha o que o Senhor Jesus falou. Mateus 10, a partir do verso 28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, que foi o texto que o pastor Igor citou. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí ele vai discorrendo aqui: não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Quanto mais a vós outros, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Aí ele vai falando. Verso 32. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. No contexto de quê? Me confessar diante da morte, diante de uma perseguição. Mas aquele que me negar, amar a sua própria vida diante dos homens, eu também o negarei. Então, aqueles que fogem da tribulação, da perseguição, então estão mais próximos de negar a Cristo do que vencer.
O importante, não importa se somos pré ou pós, o importante é estarmos prontos. Mas, queridos, se nós não entendermos que o sofrimento faz parte, e isso é uma honra para Deus, no Salmo diz, né, que Deus se alegra com a morte dos seus santos, se nós não compreendermos isso, nós vamos nos escandalizar no tempo do fim. Por isso que a mensagem do arrebatamento secreto não adianta, não prepara a igreja para o tempo do fim. Aí ele fala das dificuldades, né? Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, divisão. Aí ele vai falando aqui, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achará. Então, a perseguição, a tribulação, a angústia, morrer por amor a Cristo é uma vitória. Quando te lembra que nós meditamos no primeiro selo, que é Cristo vitorioso para vencer. E quando nós somos perseguidos, se nós fizermos parte da igreja que vai dar a sua vida, então ali não é uma derrota, é uma vitória. E também a igreja que for conservada viva no deserto, se perseverar até o fim, também será uma vitória. Então, tanto um que morre, tanto um que é conservado vivo, é vitória. Por isso que o texto de Apocalipse 11, que o pastor Rico também citou, no verso 2, se encaixa perfeitamente nesse texto que lemos aqui de Mateus. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário não nessas, porque ele vai ser dado aos gentios, aos povos, tribos, línguas e nações, ou seja, do povo da besta que emerge do mar. Quando nós meditarmos no próximo podcast, nós vamos ver que também há uma besta que emerge da terra. O Grace até falou um pouco aqui. Essa terra nós compreendemos que seja o próprio Oriente Médio. Mas aqui é a besta do mar. Porque tem muitos irmãos que interpretam que a grande tribulação, que a perseguição vai ser só em Jerusalém. Mas nós estamos aprendendo aqui que mar são povos, línguas e nações. E aqui está dizendo gentios, olha. Ele foi dado aos gentios. Gentios, para que nós entendamos aqui, fora do contexto de Israel. Então haverá perseguição não somente em Israel, mas também em todos os 4 cantos da terra. Até porque o arrebatamento vai acontecer nos 4 cantos da terra. No Apocalipse 14 vai haver uma ceifa em que nos 4 cantos da terra será feito o arrebatamento. Entendeu? Então, muito importante nós entendermos isso. Então, esse texto aqui que nós lemos de Apocalipse 13, verso 7, foi dado também que pelejasse contra os santos. Aqui é no contexto dos santos que estão fora dos limites de Jerusalém, porque é a besta que emerge do mar. No próximo podcast, nós vamos ver a besta que emerge da terra. Nós vamos compreender que é do Oriente Médio. Mas aqui no podcast de hoje, o contexto é o que vai acontecer fora dos limites de Jerusalém. Por isso que Apocalipse 11 fala que a besta sobe do abismo. Abismo e mar eles são sinônimos. Então, por isso que ele fala que são gentios. Então, foi dado que pelejasse contra os santos do resto do mundo, fora dos limites de Jerusalém, e os vencesse. Deu-se a lei da autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, durante 3 anos e meio. Então, esses textos aqui não nos deixam dúvidas de que, de fato, a igreja do mundo inteiro vai estar aqui padecendo perseguição contra o anticristo. A doutrina do pré-tribulacionista, ela não subsiste à luz da palavra de Deus. Só um fato histórico aqui, que é interessante, até para nos animarmos, né? Quando os primeiros cristãos eles morriam, iam para a arena ou iam ser queimados, né, em praça pública, era feito, muitas das vezes, um julgamento, era bem rápido o julgamento, e já eram condenados, né? Ficavam lá presos e no dia seguinte eles iam para o martírio. As mulheres, o que elas faziam? Já sabendo que iam ser martirizadas, elas tomavam banho, pegavam a melhor roupa, o melhor perfume, né? Se produzia toda para morrer da melhor forma possível, toda bela. Vou morrer toda bela para o Senhor. Eu estou assim porque eu agora vou estar com Cristo, então eu quero me embelezar toda. Então, olha a mente, né? Dos primeiros cristãos. Muitos morriam cantando, sorrindo, alegres. Adorando, estavam lá adorando, né, ao Senhor. Olha a fé, o amor que eles têm. Isso para eles, como eles mesmos dizem, né? Eu estou imitando o mestre dos martírios, Jesus. Né? Ele é o mestre. Ele nos ensinou como morrer, então tem que morrer como ele me ensinou. Né? A morte de Jesus é o exemplo de como eu devo viver, ser fiel até a morte. Ele é a fiel testemunha.
né? Eu não estou dizendo que a gente está aqui e todo mundo está torcendo para morrer. Não estou falando isso. Ninguém está torcendo para morrer. Mas eu estou dizendo que morrer por Jesus não é vergonha. Não é derrota a igreja, a noiva. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, para a igreja primitiva, era honra. Isso era uma honra. Morrer como Jesus era uma honra para eles. E o que naquela época era honra, hoje para muitos é uma questão de vergonha. Olha como é que muda, né? O conceito, né? Eu trouxe um texto aqui que está lá em 2 Tessalonicenses e fala exatamente da vinda de Cristo, né? Irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele nos ares. O irmão Wagner falou sobre o pré-tribulacionismo, né? Isso. Então, que a gente não tire da nossa mente, que não movamos facilmente do nosso entendimento e nem nos perturbamos por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse aqui é o ponto que eu queria trazer. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando a gente entende esse ponto aqui, esse é o momento de entender sobre o entendimento, sobre o rio, sobre esse mar que o dragão está arrojando as pessoas, né? A gente consegue ver que o engano, a serpente, muitos textos nos diz que a cauda, né? A cauda significa o engano. E Satanás, quando ele é atirado, ele vai desesperado atrás de enganar o maior número de pessoas possíveis. E não é absurdo a gente entender que isso começa dentro do punho religioso, né? Porque a operação do engano, ela é muito parecida. Muitas vezes o engano é parecido com a verdade. Tipo assim, não precisa tu ir muito longe para te ter um entendimento. Não, mas eu entendo um pouquinho diferente aqui. E daqui a pouco você está abraçando uma coisa que não vem da parte de Deus, né? A gente falou aqui muito, tratamos de muitos versículos aqui a respeito do cunho da parte dos reinos, né? Da parte do rei, o poderio dos impérios, né? Mas a gente sabe que uma parte espiritual está por detrás, entende? Então a religiosidade estará também sendo afetada nesse momento, e não só também, como principalmente para afetar o quê? O entendimento das pessoas. E as duas testemunhas neste momento estarão o quê? Apregoando o contrário e tentando comunicar às pessoas. Olha só que interessante, né? Que diz aqui, ó. O que eles estão dizendo, as duas testemunhas? Ó, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai quem? A besta? Não. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. É praticamente como se estivesse mostrando o que está surgindo deste império não é a verdade. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, né? Aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então aí já vai entrar Apocalipse 17, mostrando sobre a grande Babilônia. A gente não vai dar esse zoom agora, mas porém está tudo englobado. É o poder religioso com também o poder das nações, o poderio dos reinos, assim, talvez sancionando lei e dando autoridade para que caladamente essa falsa união religiosa possa aí surgir para principalmente atingir a mente das pessoas. E o terceiro anjo diz, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, meus irmãos, não será por falta de aviso. Por falta de aviso não será. Entende? Então, assim, pode ser não. Por mais que a palavra nos aponte, né? Que propriamente das 10 virgens, 5 serão nécias, não vão ouvir. Vão dar um entendimento para a operação de erro. Mas o que vai fazer? Por quê? Porque não cultivaram o espírito, não atentaram para o clamor da meia-noite, não atentaram para a voz do noivo, né? E não despertaram, entende? Não despertaram. Então esse ponto é muito importante para que a gente entenda de que não vai ter inocente nesse momento. Não tem assim, eu não sabia, não vai ter isso. Eu tenho essa concepção de que não vai ter isso, eu não sabia, ninguém me avisou. Não vai ter isso, meus irmãos. Não vai ter isso. Mas infelizmente eu consigo ver que
por falta de busca, por falta de interesse em se aprofundar na palavra, de ter o conhecimento, de ter um comprometimento com Deus, um comprometimento com o evangelho verdadeiro, né? De lutar contra a carne e muitas outras coisas, as pessoas vão se deixar enganar, né? E não é muito raro você ver aí dentro de religiões que as pessoas estão buscando o quê? Prosperidade. Eu quero uma profecia de bênção. Eu já cansei de ver, eu entro no Facebook às vezes para olhar, quando a pessoa diz assim, eu faço uma profecia de bênção para a sua vida, hoje alguma coisa vai acontecer. Nossa, eu nunca vi, dá uns 50, 60 amém rapidinho. Porque as pessoas querem isso, entende? Eu fico assim apavorado, amém, eu recebo, em nome de Jesus. As pessoas querem poderes materiais neste mundo, enquanto nós precisamos estar preparados para ser um mártir, para ser essa testemunha, entende? Então, meus irmãos, não é o momento de nós nos preocuparmos com a nossa vida aqui, nesse mundo. É o momento de mudarmos e renovarmos a nossa mente, estarmos preparados para que, se preciso for, morrermos por causa do evangelho. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu acho que até a gente deu uma antecipada, mas dá para falar mais um pouco, né? Olha que interessante, né? Você prendeu, você será preso. Quando que as nações serão presas? Está lá no Edom. É a aula de quinta-feira agora aí com o pastor Pedro, hein? Edom, vai estar lá na aula do Seminário do Reino aí. Vai aprender sobre Edom, que ali é a parte onde estão presos os inimigos de Deus. Mas, se você matou, você também vai morrer. A espada, que espada? A espada que sai da boca do Senhor, a espada aguda, né? Vai para o Hades. Né? Vai lá para o mundo dos mortos, tá? Vai ficar em outro espaçamento lá. Essa é a fé, a paciência. A paciência ali é a palavra da perseverança. A palavra paciência ali é perseverança, né? Que ele fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que é de vir sobre todo o mundo. Então, esta é a paciência. O que é a paciência? A paciência é a perseverança. É você ser paciente na tribulação. É você não esmurecer. É você não desistir. É você não entregar os pontos. É você perseverar até o fim para ser salvo. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, serão dias difíceis, mas fique tranquilo, porque o Senhor vai vingar. A ele pertence a vingança, não pertence a nós. Deixa que ele vingará tudo isso que vai acontecer. É a oração dos mártires, né, de Apocalipse capítulo 6, quando o Senhor, ó justo, né, e vingador, né, vai vingar o sangue, né, daqueles que morreram, aqueles que morreram, né, os mártires. Ele vai falar: falta pouco tempo, fique tranquilo, a mim pertence a vingança, é o dia da vingança, o dia do Senhor é o dia da vingança. Então quem matou vai morrer, quem prendeu será preso, né? E vocês perseverem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, conheço a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que você há de padecer. Não temas, tá? Não está dizendo assim, ó, não te preocupa que nós vamos te tirar da terra antes. Não. Está dizendo: não temas porque tu vai padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e terei uma tribulação de 10 dias. Mas o que diz ali? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se precisar ser morto, seja. Quem tem ouvidos, ouça. Exatamente o que o texto nos trouxe ali. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não está dizendo aqui o que vencer não morrerá. Não está dizendo isso. Está dizendo que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E quando a gente vê as duas testemunhas sendo mortas, logo em seguida, não passa muito, a gente vê o quê? Todos enxergando elas, ressuscitando e subindo aos céus diante dos olhos dela. Então a nossa recompensa, assim como o pastor Igor trouxe para nós, está logo ali, está logo à frente. Agora, a gente precisa entender que o sofrimento, quando a palavra diz assim, que a gente deve carregar a nossa cruz, ter o mesmo intuito de carregar a cruz de Cristo na nossa vida, é de estarmos preparados para qualquer consequência.
Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem isso. As pessoas querem bens materiais, querem se preocupar em herdar tudo que Deus tem para elas. E Deus tem. Deus tem promessas maravilhosas, né? Mas, por outro lado, o que a palavra nos aponta é que teremos tribulação e, se preciso for, iremos ser mortos por causa do Evangelho. Ainda hoje, em muitos países, pessoas estão morrendo por causa de Cristo. Não está no nosso alcance, mas acontece, meus irmãos. Acontece. Pessoas estão morrendo por causa do nome de Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Então, que nós possamos meditar nesse ponto, né? Porque o dragão irá descer cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é muito difícil viver nesse mundo, tá? Viver aí junto desse mar, dessa multidão, desses reinos e tudo o que engloba, né? Todo esse sistema, tá? Porque o sistema está se montando, a gente não pode negar isso. E é exatamente o que a gente vai ver no próximo episódio. A gente vai ver esse sistema todo armado. Porque a partir do momento que a besta da terra entra, o sistema já está armado. Acabou, não tem mais nada, já está tudo pronto ali e não tem mais nada que fazer, a não ser a igreja seguir para o deserto para ser protegida e as duas testemunhas começar a ser mortas. Não tem mais o que fazer, entende? Só que já no dia de hoje o sistema já opera, a operação do engano já opera. E as pessoas hoje, no mínimo, já cedem. No mínimo, já cedem. Então nós precisamos manter alerta hoje, porque se a gente não for fiel, no mínimo, como que a gente vai estar preparado para dar nossa vida? Que possamos meditar nesse ponto. Entende? O que vai testificar de nós naquele momento vai ser as nossas obras. Mas a salvação é por fé, não é por obras. Sim, mas como que eu vou justificar a minha fé se eu não estou fazendo nada pelo reino? Né? Como que eu vou justificar a minha fé se na hora da tentação eu cedo? Qualquer estralo, qualquer movimento de tentação, eu cedo. Não, a gente precisa mostrar com as nossas obras o amor que a gente tem por Cristo. E quando nós formos ali mortos no Senhor, a gente vai herdar o que o texto nos diz, o descanso, entende? E as nossas obras irão nos acompanhar. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja, que Deus conduza e que possamos lutar por aquele momento, né? Lutar por aquela recompensa, lutar por aquilo que a gente não venha a perder, o tesouro que nós possamos encontrar, o tesouro celestial. Esse é o tesouro que nós devemos de lutar todos os dias. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.